Todos acharam, amém? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele não ia ficar ali, né? Ele estava passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, o restituo quadruplicadamente, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a igreja diz: amém. Queridos irmãos, eu reconheço que este é um texto clássico do Evangelho. Eu também reconheço que todos nós somos conhecedores, então. E nós não temos aqui a pretensão de falar o que você nunca ouviu. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que juntos pudéssemos aqui fazer uma breve meditação e extrairmos algumas lições para a nossa caminhada prática cristã. Veja, irmãos, ao colocar os olhos neste célebre texto do Evangelho, talvez a primeira coisa que possa vir ao nosso coração é o seguinte questionamento: afinal, Zaqueu era ou não era honesto? Porque muitas vezes surge essa dúvida em nossos corações. É difícil, irmãos, acreditar, a verdade é essa, que Zaqueu, sendo chefe dos publicanos, coloque os seus olhos aí no versículo 2, a parte B, e você vai encontrar uma informação que diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. É difícil acreditar que Zaqueu fosse chefe dos publicanos e não conhecesse qual era o costume dos publicanos. É difícil acreditar que ele era 100% honesto. Só que, por outro lado, também é difícil acreditar que os romanos entregassem todo o seu dinheiro para ser administrado por um homem desonesto. Agora, repare, irmãos, que quando nós começamos a observar este texto, inicialmente nos vem também uma segunda pergunta. Afinal de contas, quem eram esses homens, os publicanos? E talvez nessa rápida explicação você possa compreender por que é que esses homens eram tão odiados pelos judeus. Porque na verdade os publicanos eram judeus, a serviço do governo romano, tributando os próprios judeus. A grande questão aqui é que era comum que
eles cobrassem valores adicionais e entregassem o que era de Roma e ficassem com um adicional para eles. Respondendo a sua pergunta, ou aliás, respondendo a pergunta que eu fiz no início, possivelmente Zaqueu não era tão honesto assim. Possivelmente, ao longo de sua vida, ele tenha se perdido e se corrompido pelo sistema. Porque, na verdade, muitas vezes o sistema acaba corrompendo a pessoa. Agora, observando mais alguns detalhes, repare, irmãos, que no período que Zaqueu está vivendo, no período que Jesus está falando esta narrativa, ser um publicano naqueles dias era simplesmente quase sinônimo de ladrão. Ninguém acreditava, ninguém confiava em um publicano. Eu disse aqui alguns dias atrás que os judeus diziam que Deus até podia salvar uma prostituta. E por que esse entendimento? Porque a figura mais desprezada era a figura da prostituta. Mas no tocante aos publicanos, os judeus diziam: olha, Deus até pode salvar uma prostituta, mas jamais pode salvar um publicano. Aos publicanos era inclusive negado o direito de entrar nas sinagogas. Tamanha era a rejeição que aqueles homens sofriam. Quando você vai estudar a biografia de Zaqueu, talvez você vai se assustar, porque possivelmente tudo indica que Zaqueu era conhecedor da lei. E por que, pastor? Coloque os seus olhos rapidamente aí no versículo de número 8. Quando Zaqueu diz ao Senhor Jesus que se ele tiver defraudado alguém, ele tinha esse entendimento que havia, ele devolveria 4 vezes mais. Isto era um mandamento da lei. E nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Zaqueu provavelmente foi circuncidado ao 8º dia. Zaqueu possivelmente se criou dentro de uma sinagoga. Agora, em um momento de sua vida, lamentavelmente Zaqueu se corrompeu. Se tornou publicano e, consequentemente, cresceu na carreira, se tornou chefe dos publicanos. Agora é interessante, irmãos, que, sem dúvidas nenhuma, eu não tenho dúvida disso, Zaqueu tinha todo o luxo que o denário poderia lhe oferecer. Mas repare, irmãos, que houve um momento de sua caminhada que ele deve ter sentido a necessidade de alguma coisa. Veja, irmãos, há um espaço no coração do homem, que é um espaço tão considerável, que nada pode preencher. O dinheiro não preenche. O poder político não preenche. O conhecimento social não preenche. Somente a presença gloriosa do Senhor Jesus é que pode preencher. Permita-me aqui, e veja, a minha imaginação é fértil. Eu só não posso ir para o campo da heresia. Mas possivelmente chegou um dia que Zaqueu entendeu que ele precisava de alguma coisa. Provavelmente Zaqueu escuta falar o que é que está acontecendo nas regiões em seu entorno. Há um homem de Nazaré que está fazendo coisas extraordinárias. Há um homem em Nazaré que se aproxima de pessoas que ninguém nunca se aproximou. Quem sabe Zaqueu não tentou ir até uma sinagoga, ouvir alguma coisa. Quem sabe um sábado de manhã, ele não foi na ansiedade de ouvir um rabino da época explicar um pouco do que os pergaminhos diziam. Mas a entrada lhe era vedado. Mas houve um momento que Zaqueu, ele sabe que Jesus, ele vai passar em Jericó. E Zaqueu, ele tem um entendimento que ele
precisa encontrar-se com esse homem. Irmãos, há um momento em nossa caminhada, em nossa peregrinação. Houve um dia na tua vida que você chegou à conclusão que você precisava se encontrar com o Senhor Jesus. E o que eu acho mais lindo quando eu começo a observar esse texto, é que a procura de Zaqueu chegará ao fim. Coloque seus olhos aí, por favor, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, respectivamente. Olha o que diz o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando por ali. E eis que havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Possivelmente então, nós já chegamos à conclusão aqui, que Zaqueu estava procurando por Jesus. E ele sabia, entendia que essa era a oportunidade. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite, é que a procura de Zaqueu aqui chegou ao fim. Jesus, ele está passando, ele entra em Jericó, ele vai passar por ali. Zaqueu sabe que talvez essa será uma única oportunidade de encontrar-se com Jesus. A questão, irmãos, é que Zaqueu ele vai encontrar algumas barreiras para encontrar-se com Jesus ou para ver Jesus. E eu quero destacar então pelo menos 4 barreiras que impediam que Zaqueu se encontrasse com Jesus. Primeira barreira da discriminação. Olha o que diz o versículo de número 2. Lucas era um grande escritor. E Lucas não coloca isso aí à toa. Lucas faz questão de dizer que ele era chefe dos publicanos. E eu tenho pouco tempo e eu não posso entrar muito aqui no mérito da questão dos publicanos, mas eu já te dei alguns detalhes. Imagine alguém olhar para você e falar da maneira que os judeus falavam aos publicanos. Deus pode salvar uma prostituta, mas não pode salvar você, é impossível. Imagine você tentar entrar um sábado pela manhã numa sinagoga e alguém vedar a sua entrada porque você é publicano. Primeira barreira que Zaqueu encontra é a barreira da discriminação. E veja, irmãos, nós já precisamos aqui fazer uma aplicação e chamar a igreja a pensar. Quantas vezes nós colocamos barreiras para aqueles que querem ver Jesus? Quantas vezes nós discriminamos aqueles que querem encontrar-se com o Senhor Jesus? Quantas vezes nós medimos com a nossa régua aqueles que querem encontrar-se com Jesus? Tomemos cuidado. Zaqueu queria ver Jesus, mas havia uma discriminação contra a sua profissão. Havia uma discriminação contra o seu conjunto de princípios e valores, que, pasmem os irmãos, o texto me deixa entender que isso já estava mudando, ou é possível que isso já havia mudado quando Jesus entra na sua casa, pela forma que ele fala e pela forma que a conversa se desenrola. Segunda barreira, Zaqueu era rico. Como assim, pastor? Sim. Havia muita desconfiança sobre a licitude da riqueza de Zaqueu. Muitos olhavam para ele e diziam assim, esse homem aí, ele mora nessa casa bonita porque ele roubou. Ele é chefe dos publicanos. Alguém dizia, este homem se veste assim porque ele roubou. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com os crentes é quando nós começamos a discriminar as pessoas e a levantar inverdades ou a trazer novamente para o presente questões do passado. Às vezes alguém chega aqui para ouvir a palavra, e você mora aqui no bairro, aí você começa a se lembrar de quem ele é. Olha, esse aí é perigoso. Jesus não tem medo dele não, irmão, fique tranquilo.
Não, olha, esse homem aqui. Olha, mas esse, irmão, permita-me abrir um parênteses aqui. Quando Jesus chega para conversar com aquela mulher samaritana e pede água para aquela mulher, o primeiro paradigma que caiu ali é que jamais um homem pararia em público para conversar com uma mulher. Jesus não só parou para conversar com uma mulher, mas Jesus, sendo judeu, parou para conversar com uma samaritana que era mulher e que tinha uma fama terrível na sociedade que estava inserida. Por que é que somos assim, irmãos? Tomados por conceitos ou preconceitos estabelecidos. Deixe-me te dizer uma coisa, eu e você não somos mais justificados do que ninguém. O preço que Jesus pagou por mim e por você, Ele pagou por aquele que está lá fora afundado no pecado, nas drogas, no álcool, na marginalidade, na prostituição. O que Jesus quer fazer com ele é a mesma coisa que fez com você, salvar. O problema é que muitas vezes nós começamos a criar barreiras. Nós queremos colocar barreiras que impedem essas pessoas de chegarem até Jesus. Primeira barreira, barreira da discriminação. Segunda barreira, barreira da riqueza. Todos olhavam Zaqueu e tinham dúvidas sobre a licitude da riqueza daquele homem. Terceira barreira, a barreira da multidão. E eu preciso parar aqui por algum tempo. Coloque seus olhos aí, por favor, no versículo 3 novamente. E procurava ver quem era Jesus. Esse é Zaqueu. Mas não podia, por causa da multidão. Isto é, a barreira social. Olha, irmãos, muitas vezes, alguém não consegue chegar até Jesus. Muitas vezes alguém não consegue ver Jesus por causa da multidão, chamada multidão da família. Porque na multidão existem pessoas de todas as maneiras. Na multidão nós temos pessoas de todos os tipos, de todo jeito, de toda classe, de toda ideologia. Na multidão nós temos pessoas necessitadas. Na multidão nós temos curiosos, na multidão nós temos críticos. E como tem crítico no meio da multidão? Na multidão nós temos murmuradores. E o que mais tem no meio de uma multidão é alguém que murmura. É alguém que está olhando Zaqueu e está dizendo assim: esse homem, ele quer ver Jesus, mas ele não pode. Por quê? Porque ele é um ladrão. Ele não pode chegar até Jesus. Jesus é mestre. Na multidão tem crítico. Não, Zaqueu não pode chegar até Jesus. Por quê? Porque eu acredito que a casa que ele mora foi comprada de maneira ilícita. Na multidão, nós temos pessoas que são indiferentes. Como assim, pastor? Tanto faz se ele conseguir chegar ou não chegar, eu não estou nem aí. Eu já cheguei. Pessoas indiferentes à dor alheia. Tanto faz se ele recebeu ou não, já recebi. No meio da multidão, nós temos intolerantes. No meio da multidão, nós temos religiosos. Não, eu sou muito santo, ele não pode chegar perto do meu Jesus, ele é muito santo. Aliás, eu sou muito santo. No meio da multidão nós temos muitos frustrados. Ele não conseguiu, você também não vai conseguir. Essa é a multidão, essa é a barreira da multidão. Quarta barreira que Zaqueu encontrou, a barreira física. A chamada barreira do complexo de inferioridade. Zaqueu, o texto diz que ele era de pequena. Zaqueu era de pequena estatura. Essa é a barreira emocional. Essa é a barreira do estereótipo. Não, ele não pode, ele não vai conseguir alcançar. Ele é de pequena estatura. Para chegar aqui ele tem que ser alguém importante. Aí muitas vezes, irmãos, nós colocamos tanta pressão na pessoa que ela se sente indiferente. Agora deixe-me te dizer uma coisa. Esse texto tem um divisor de águas. Esta história tem um divisor de águas. Como assim, pastor? Coloque os seus olhos no versículo de número 5, apenas a parte A. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar,
Meu irmão, deixe-me te dizer nesta noite, quando Jesus chega, quaisquer barreiras têm que cair, cairão. Eu estou afirmando, pela palavra de Deus nesta noite, se há alguma barreira que te impede de chegar na presença de Jesus, ela vai cair por terra nesta noite. Pastor, alguém me discrimina. Jesus, ele te chama nesta noite. Pastor, alguém desconfia do meu passado e estão me preterindo por isso. Jesus, ele te chama nesta noite. Pastor, tem uma multidão que me impede de alcançar, de chegar. Jesus te chama nesta noite. Pastor, eu sou pequeno. Eu também sou, mas eu cheguei. Jesus te chama nesta noite. Aleluia. O que é que nós cantamos nesta noite, meu maestro? Vem, vem a mim. Pecador, escute a voz do Senhor. Se estais cansado, venha. Terceiro ponto, quando Jesus chega naquele lugar, todas as barreiras começaram a cair. Como assim, pastor? Vamos para o texto. Nós falamos de 4 barreiras que Zaqueu encontrou, que eram impedimentos para que ele pudesse chegar até Jesus. Porém, irmãos, eu quero te mostrar pelo menos 3 bênçãos que Zaqueu recebeu do Senhor Jesus. Porque, irmãos, muitas vezes nós enxergamos somente a barreira. Muitas vezes você até quer vir para perto de Jesus, mas você só enxerga o entorno, o problema. Agora, quantas bênçãos o Senhor tem para você? Primeira bênção que Zaqueu encontrou, versículo 5. Coloque seus olhos aí. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar-me em tua casa. Primeira bênção, o olhar de Jesus. Irmão, eu posso não te ver, mas Jesus te vê. A tua mãe, o teu pai, o teu professor, o teu vizinho, eles podem não te ver, mas Jesus te vê. Jesus sabe quem é você. Jesus conhece o seu pensamento, Jesus conhece o seu coração, Jesus sabe como são as suas emoções. Jesus te viu. Quantas pessoas haviam na multidão? Milhares. Quantas pessoas estavam cercando Jesus? Milhares. Jesus poderia ter visto um grande figurão de Jericó, mas não viu. Jesus poderia ter visto um grande rabino em Jericó, de Jericó, mas não. Jesus, ele olhou para cima. E ele viu em cima de uma figueira de aproximadamente 6,5 metros de altura. Jesus viu lá um pequeno homem e olhou para ele e disse assim: é a segunda bênção, Zaqueu, eu me interesso por você. Segunda bênção que Zaqueu recebeu, o interesse de Jesus. Ninguém queria Zaqueu por ali, a verdade é essa, irmão. É possível que Zaqueu tivesse muitos empregados, mas todos apenas interessados no que o seu denário poderia pagar. Muitos talvez poderiam até bater nas costas dele, pelo que ele poderia oferecer. Agora o único naquela multidão que se interessava por Zaqueu era Jesus. Havia uma comitiva que acompanhava Jesus. Jesus não está vendo isso. Jesus, ele está olhando para cima e dizendo assim: Zaqueu, desça daí correndo, Zaqueu. Desça daí depressa, Zaqueu. Eu me interesso por você, Zaqueu. E aliás, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Terceira bênção que Zaqueu recebeu: a alegria em poder desfrutar da companhia de Jesus. Coloque os seus olhos aí no versículo 6, por gentileza. Olha o que diz aí o versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o
alegria, júbilo, contentamento na alma. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca sentiu a alegria de ter Jesus dentro do teu coração. Quando você receber essa alegria, nunca mais você vai querer ficar longe de Jesus. É indescritível essa alegria, é inexplicável essa alegria. Alegria na alma, alegria de ter Jesus, é algo que não se explica com facilidade. Agora olha que coisa interessante. Jesus olha para Zaqueu. Jesus diz a Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque eu vou entrar na tua casa. E eu fico imaginando, irmãos, o que é que não está acontecendo na multidão. Irmão, quando Jesus começa a transformar alguém diferente do que está na multidão, começa a surgir muitos nervosinhos no meio da multidão. Jesus, o senhor tem certeza que o senhor não quer falar numa sinagoga aqui de Jericó? Jesus, eu sou o rabino aqui da cidade, o senhor quer se hospedar na minha casa? Não, não quero hospedar na sua casa. Eu quero ir na casa de Zaqueu. Eu quero sentar com Zaqueu, eu quero olhar no olho de Zaqueu e conversar com ele. Permita-me abrir mais um parênteses nessa noite, irmãos. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Sabe qual é o nosso problema? É que nós não gostamos mais de pessoas, nós gostamos muito de coisas. Nós nos importamos muito com coisas materiais. Nós falamos muito de carro, de casa, de apartamento, de fazenda, de sítio. Mas nós não nos importamos mais com pessoas. Jesus não, Jesus se importava com pessoas. Não me interessa quem é você, Zaqueu. Não me interessa o que você fez, o que interessa efetivamente é o que eu estou hoje fazendo aqui na tua casa. Eu me interesso por você, Zaqueu. Quinto ponto, Zaqueu, ele também vai receber uma grande vitória. Coloque seus olhos aí no versículo 8, por gentileza. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. A lei judaica que Zaqueu conhecia bem só previa a restituição 4 vezes em um caso específico. Coloque seus olhos lá em Êxodo 22, por gentileza. Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Porém, é se degolar ou vender. Porém, a lei romana impunha essa pena para todos os furtos. E Zaqueu traz isso para si, já se antecipa, dizendo o seguinte: Jesus, eu estou tão feliz que o Senhor está aqui na minha casa hoje. Aleluia. Que eu tenho algo para te dizer. Irmão, quando a pessoa recebe uma revelação de Jesus, porque o Evangelho é uma revelação, irmão. Quando o Evangelho é revelado no coração de alguém, tudo muda de figura. Eu estou dizendo de um publicano, eu estou falando de um publicano, chefe dos publicanos. Pensa num povo que gostava de dinheiro. Zaqueu está dizendo assim para Jesus: Jesus, eis que eu dou aos pobres metade de tudo que eu tenho. E ao longo aí, se eu tenho algum rastro e eu tenho defraudado alguém, eu estou cumprindo, arrisca o que diz, eu estou restituindo 4 vezes mais. Zaqueu está sendo liberto da avareza, meu irmão. Sexto ponto,
repare, por favor, que quando Jesus te vê, quando Jesus mostra interesse por você, quando você começa a se libertar do que te prende, do que te atrapalha, repare que uma mudança de vida começa a acontecer com você. Coloque seus olhos aí, por favor, no versículo de número 7. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Isso é o que tinha no meio da multidão. Murmuradores. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, irmãos, apesar da profissão desprezada que Zaqueu exercia, absolutamente nenhum estado é incompatível com salvação. Essa semana, alguém me perguntou o seguinte: pastor, é possível sentir alegria verdadeira, não alegria falseada pela aparência? Porque quantas pessoas sorriem, mas por dentro só o Espírito Santo sabe o tamanho da angústia profunda que lhe acometeu a alma. E essa pessoa me disse o seguinte: pastor, é possível ter alegria genuína depois de ter cometido tanta coisa errada? Meu irmão, não tem nada que seja incompatível com a salvação. Repare que Paulo, ele deixa bem claro que todos, absolutamente todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Coloque seus olhos lá, por favor, em Lucas capítulo 3. Oh, aleluia. Versículos, poderíamos ler aí, pelo menos os 14 iniciais, mas não temos tempo para isso. Então, versículo de número 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. João Batista, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. O problema não era ser publicano, o problema era roubar. O problema era para fazer além do que era para fazer. O problema era pedir além do que era para se pedir. Porque os tributos eram justos. Era para se entregar a Roma o que era de Roma. Agora repare, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar algo tão extraordinário. Porque quando as pessoas olham o que está acontecendo dentro daquela casa, estão dizendo assim: não, isso não é verdade. Será que esse homem não sabe quem é esse baixinho aí? Será que esse Jesus de Nazaré é profeta mesmo? Porque ele
está dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu, o chefe dos publicanos. Jesus vai dizer o seguinte: olha, os privilégios de salvação, a condição de ser também um filho de Abraão, não é somente para vocês, que se acham tão bons, tão superiores, tão acima. Irmãos, eu fico imaginando como foi para eles ouvir Jesus dizer o que Lucas registrou no versículo 9. Olha, este também é filho de Abraão, por isso que hoje chega a salvação a esta casa. Isso não é apenas para vocês. A qualidade de filho de Abraão é para absolutamente todos aqueles. Olha, irmão, coloque os seus olhos lá, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo de número 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de... O que é que Zaqueu teve? Veja, irmãos, eu concluo nesta noite, te lembrando e relendo novamente com você o versículo de número 10. Coloque seus olhos aí no versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão enfermos, mas que reconhecem que estão enfermos. E quantas vezes, irmãos, no alto de nossa religiosidade, nós achamos que porque alcançamos o Senhor Jesus, ninguém precisa mais alcançar. Quantas pessoas estão aí fora perdidas, precisando de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu disse aqui semana passada, falei com os irmãos em particular essa semana e vou repetir aqui de público essa noite. De público mesmo, de púlpito e de público. Veja, eu sei, irmãos, que existe uma igreja perseguida lá do outro lado. Eu sei que geograficamente existe uma igreja que nós entendemos como a janela 1040. Eu sei, tudo isso eu sei. E eu não estou dizendo em nenhum momento que não devemos orar por essa igreja. E eu não estou dizendo em nenhum momento que não devemos contribuir por essa igreja, por essa causa. Eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar com os africanos que estão lá do outro lado do globo. Não, absolutamente. Agora, deixe-me te dizer uma coisa. O mesmo preço que Jesus pagou por um muçulmano, Jesus, ele também pagou pelo baiano que mora do lado da tua casa, meu irmão. O preço foi o mesmo. O sacrifício vicário na cruz do Calvário foi o mesmo. Sabe, irmãos, às vezes nós nos importamos, ou falamos que nos importamos tanto, e às vezes tem alguém ao lado da minha casa, afundado na pinga, na droga, no vício. Ah, pastor, mas se eu convidar ele para a igreja, ele vai dar trabalho. E daí, irmão? Não, pastor, se eu convidar um macumbeiro na igreja, ele vai cair endemoniado. Qual é o problema, irmão, se ele cair endemoniado aqui? Se cair endemoniado aqui, nós vamos levantar as mãos e vamos repreender em nome de Jesus. Qual o problema? Não, sabe o que é, pastor? Se eu convidar aquela minha amiga da faculdade para vir na igreja, ela vai vir toda maquiada aqui de calça. E daí, irmão? E daí? Qual o problema? Não, pastor, se eu convidar aquele rapaz, ele vive mais drogado do que são. Ele vai dar trabalho para os diáconos lá na igreja. E daí, irmão? O problema é dos diáconos. Eles que se virem para acalmar o homem aí no banco, mas ele também precisa de Jesus. Não coloque aqueles que devem ou não devem estar aqui. Jesus chamou a todos. O preço que Jesus pagou foi por todos.
Ou você está achando que Jesus só chamou eu e você que estamos aqui nesta noite sentados, bonitos, bem vestidos, bem penteados, bem empregados? Não, absolutamente. Absolutamente. Quantos pródigos estão aí fora? Meu irmão, em nome de Jesus, não se contente em ter apenas companhia de crentes aqui ao seu lado. Eu disse aqui para os irmãos durante essa semana, você já experimentou pegar o seu celular em mãos e olhar a sua agenda de contatos? Quantas pessoas que tem na sua agenda de contatos que você comunica diretamente que não tem Jesus ainda? Ou que estão afastados da igreja? Quantas? Aí veja, irmãos, aí nós queremos fazer culto de missões de mentirinha. Não, irmão, eu já encerrei a mensagem, eu sou o pastor da igreja e eu tenho que falar. Como assim, pastor, culto missionário de mentirinha?